trabalho com o que eu esqueci. Trabalho completo. Eu sou socióloga. Hoje eu falei do meu trabalho, que quase nunca falo do meu trabalho. Esse é um edital, o PNAD, que é o Plano Nacional Aldir Blanc. A gente está aqui pela Secretaria de Cultura, Economia e Criativa do Governo do Estado, é o edital Nossos Museus. E esse projeto, especificamente, é para trazer vocês, estudantes, para esses espaços de exposição, esses espaços museológicos. Como vocês podem perceber, a gente tem o Flávio hoje aqui fazendo a nossa tradução simultânea em Libras. E temos também esse é um coletivo, são 7 fotógrafas, a gente tem 3 recortes. Um recorte é o recorte de gênero, que são 7 mulheres, um recorte étnico, que são 7 mulheres negras, e um recorte geográfico, que são 7 mulheres, cada uma de uma região do nosso estado. E a da região norte-fluminense é macaense, que é a Camila Bossi. E aí esse coletivo, como que ele funciona? A gente tem um tema e cada uma produz uma imagem sobre o mesmo tema, uma fotografia sobre o mesmo tema. E o nome desse coletivo é Olhares Plurais, porque é para a gente falar dessa pluralidade, essa diversidade de olhares. Dividir um pouco da minha gastronomia, do meu trabalho com vocês. A gente fez uma feijoada, porque a gente entende que tem tudo a ver com o projeto, né, com a ideologia. Então a gente vai provar hoje uma feijoadinha feita por chefe, com farofinha, couve e laranja, que é o tradicional, né? Mas é só uma degustação. É o tradicional nosso aqui, né, da nossa região. E para finalizar, a gente vai também degustar um mousse de maracujá. Dessa forma, a gente vai estimular todos os nossos sentidos. Temos um biscoito polvilho, De embalagem. Isso. Então, dessa forma, a gente vai estimular todos os nossos sentidos, né? E a cultura, que é o nosso viés principal, vai se fixar dentro de vocês, porque vocês vão conversar com o sociólogo, vocês vão degustar a comida que tem a ver com o projeto, vocês vão ver as fotos, vão curtir. Então, todos os estímulos serão, né, sensoriais, serão completos e estimulados por vocês. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia! Como a Simone já me apresentou, eu sou a Karine, Passos. Sou macaense, temos macaenses aqui. Sou macaense, sou socióloga, pesquisadora. É a primeira vez de vocês nesse espaço? Quem já veio aqui antes? Você já veio aqui? Olha, que legal, teve um evento do Matsuda no início do ano aqui no Solar dos Melos. Bom, esse é um espaço interessante da gente estar, muito importante para a cidade. Queria agradecer ao convite da Simone, que está sempre com projetos incríveis e minha amiga. A gente troca muitas ideias importantes. Então, obrigada, Simone, pelo convite. Então, é muito importante a gente estar aqui hoje, é importante vocês estarem aqui hoje. A gente tem uma proposta que é fazer uma conversa. A gente vai falar um pouquinho sobre memória e identidade. Vocês vão ver uma exposição, como a Simone já introduziu aqui, que fala sobre memória e sobre identidade. Mas antes da exposição, vamos ter um diálogo sobre isso. Primeiro ponto para a gente começar a nossa conversa. A outra coisa, eu vou falando, eu tenho aqui um tempo de fala de uns 20 a 25 minutos mais ou menos, e depois, se vocês tiverem dúvidas, ou se alguma coisa da minha fala não ficar muito esclarecido para vocês, vai anotando aí, vai guardando o que vocês querem me perguntar, e quando terminar a minha fala, a gente vai abrir uma conversa. Aí vocês podem colocar as impressões de vocês sobre o que a gente acabou de falar, vocês podem colocar perguntas que vocês tenham, curiosidades que vocês tenham, tá bom? Então, ao longo da minha fala, vai guardando essas informações. Então, a gente tem aqui, primeiro, antes da gente começar esse diálogo, eu já quero começar com vocês falando. Eu queria que alguém me dissesse o que é memória. Algo que a gente lembra? Algo que a gente lembra. Como é seu nome? Vitor Rangel. Vitor, muito obrigada pela contribuição. Mais alguma coisa, assim, quando eu falo memória, o que é memória? Alguma Guarda. maravilhosa. Como é seu nome? Anne. Rani. Ela Rania. Ela disse o seguinte, que é uma coisa que a gente lembra, que a gente guarda. Isso é memória. Temos mais contribuições do que a memória? Não? A gente tem aqui, obrigada pelas contribuições, 2 grandes contribuições para o início da minha fala,
que quando a gente está falando de memória, geralmente a gente, assim, pessoas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente diz assim, ai, memória é realmente aquilo que a gente lembra. Memória é alguma, geralmente ligada ao passado, alguma coisa que aconteceu ontem, alguma coisa que aconteceu há 1 hora atrás, alguma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Então a gente vai tendo essa percepção de que memória é essa lembrança. Mas tem uma dimensão importante da memória e que essa exposição contribui pra gente, que é o que eu quero falar aqui. Eu cheguei hoje, eu acho que foi pintado o solar, eu cheguei hoje procurando uma frase que tinha na parede do solar, que era uma frase do Pierre Nora, que é um historiador francês, e ele tem uma contribuição e um livro, uma pesquisa, que ele fala de lugares da memória, ele fala de consagrar os lugares da memória. Salma, que é historiadora, Não. museóloga, Não. bibliotecária. Eu leio esse Salma com alguma perspectiva, que a gente já teve essa discussão na vida, em algum momento. E aí tem um livro muito legal desse historiador, que ele faz, o título é mais ou menos assim, Entre Memória e História, a problemática dos lugares. Entre memória e história, a problemática dos lugares. O que isso quer dizer? E isso vai basear a minha fala e vai chegar na nossa exposição hoje, que é muito importante. A gente sai daqui com esse olhar de que memória é essa lembrança, mas o que será que é escolhido para ser lembrado? Aí entra a disputa dos lugares da memória. Esse historiador, Pierre Nora, quando a gente entrava aqui no Solar dos Belos, tinha uma frase do Pierre Nora bem estampada aqui, Pierre Nora, se não me engano, assim que a gente pronuncia, ele vai dizer o seguinte: se a memória fosse algo estático, ou seja, se a gente lembra de alguma coisa que aconteceu, a gente não precisaria consagrar os lugares da memória. O que é o lugar da memória? É aquilo que vai nos relembrar de alguma coisa. É um museu, por exemplo. A gente está aqui com um monte de peça histórica para a gente relembrar do passado, do que aconteceu, da história. E aí tem uma disputa. Vocês têm aula de história, certo? Professora de história? Está aqui? Não? Vocês têm aula de história? Sim. Certo? O que vocês estão estudando nesse momento na aula de história de vocês? A Grécia A Grécia Antiga, sexto ano. Isso mesmo. Então, quando vocês estão, olha só, vocês me deram um exemplo maravilhoso. Quando vocês estão na sala de aula, estudando Grécia Antiga, vocês estão lembrando de alguma coisa que aconteceu lá no passado. Isso é uma memória pra gente. O que é o lugar da memória? São esses espaços, esses lugares, esses materiais que vão nos fazer lembrar sobre alguma coisa. E aí, qual que é a discussão entre memória? Vou fazer o link com a memória e com a identidade, que tem a ver com a nossa exposição, mas eu queria que vocês saíssem daqui entendendo que nem tudo na nossa sociedade quer ser lembrado. Essa é a discussão da memória. A memória, a gente chama ela de uma memória política. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que se relaciona com a nossa exposição. Essa é uma exposição que está trazendo 7 mulheres negras. É uma exposição que está trazendo um olhar sobre memória e identidade, que tem um elemento racial como constitutivo do que a gente quer expor ali. Lembrando que a gente fala de identidade, acho que vocês devem ouvir falar muito sobre isso. Quando a gente fala de identidade, muitas vezes a gente fala assim, a identidade tem a ver com relações raciais. Esqueci de falar isso no meu início aqui. Eu pesquiso relações raciais há mais de 10 anos, estou finalizando o doutorado agora, então é onde eu consigo trazer mais contribuições para vocês. Quando a gente fala de identidade, a gente fala assim, identidade, vai ter alguma coisa de relações raciais. Mas a gente esquece que identidade é aquilo que se racializa, não é só a pessoa negra que é racializada, as pessoas brancas também são. Existe uma identidade também com a cor daquela pele, com a história que esse indivíduo carrega. Então é importante fazer essa distinção. Vou voltar para a memória. Já que a gente está falando das relações sociais nessa exposição, a gente vai ter que pensar assim, bom, a gente vive uma sociedade, vocês já devem ter estudado, não lembro agora que o conteúdo programático de onde vocês estão até esse momento, mas vocês já devem ter estudado o período escravocrata no Brasil, ou já ouviram falar, ou sabem que nós vivemos uma sociedade que foi construída economicamente numa base que tinha o elemento econômico como o trabalho compulsório, que era a escravidão. A gente sabe disso, certo? Todos nós sabemos disso. Então, o que acontece para a gente organizar as bases da sociedade brasileira? Quem nós somos enquanto indivíduos? Isso é muito importante. Quem nós somos, a nossa relação com a nossa família,
mas quem nós somos enquanto povo brasileiro. O que acontece ao longo do tempo, que a gente tem ao longo do tempo, é que isso que é próprio da memória preta no Brasil, desses indivíduos negros que aqui estou vendo várias pessoas negras aqui nessa sala, ao longo do tempo, essa memória, ela não foi assim, sendo tão solidificada. Por exemplo, a gente teve aqui no Brasil uma comissão, que chama Comissão da Verdade. Nossa amiga ali fez parte da comissão aqui em Macaé, Raíssa. A Comissão da Verdade, ela teve o intuito de trazer informações do que aconteceu no período político do Brasil, que foi muito difícil para todo mundo, e ela nomeou quem são essas pessoas, o que aconteceu naquela época. Nós não tivemos no Brasil uma Comissão da Verdade e Escravidão, por exemplo. Houve tentativas de fazer isso. Então, como é que a gente lembra daquilo que aconteceu no passado e como isso impacta a gente hoje? A gente não tem no Brasil um grande museu, que é um museu que vai falar de memória e escravidão. Tinha, por exemplo, no slogan da Comissão da Verdade, tinha uma frase que era assim: para que não aconteça, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. O que isso significa nessa frase? Quando eu estou lembrando de um passado que não foi legal para a maior parte da população, quando eu estou lembrando, quando a sociedade inteira está muito bem apropriada desse passado, a gente vai entendendo que não dá para isso acontecer de novo. Não tem como eu viver uma sociedade que vai colocar pessoas em situação violenta. Não tem como eu viver uma sociedade, e aí tem várias discussões que a gente pode fazer sobre isso, mas aqui, falando de história, de memória, não tem como a gente aceitar que uma sociedade pode olhar para um indivíduo que tem a cor da pele diferente e dizer que essa pessoa é menos humana do que outra, ou que ela é menor do que outra. Como é que a gente faz isso, né, na nossa sociedade? Lembrando. Por isso é importante vocês virem ao museu, por isso é importante vocês terem contato com livros, com materiais que vão falar assim: mas peraí, o que aconteceu no passado? Mas eu estou entendendo que isso que aconteceu no passado não é legal, então eu não quero que se repita no presente. Aí vem a discussão da memória. A discussão da memória é o seguinte: ela é uma disputa. Aquilo que vai ser lembrado por todos nós na sociedade brasileira não está dado assim, como o nosso amigo Vitor falou. Memória é aquilo que aconteceu, né? Aquilo que a gente lembra. Mas aonde que a gente lembra? Se eu quero uma informação sobre um passado do Brasil, aonde que eu vou buscar isso? Exemplos. Museu. Pesquisas. Pesquisa, museu, livros, bibliotecas, certo? Então, o que está lá? Qual é o conteúdo? Aí é que entra a discussão política da memória. Qual é o conteúdo desse livro? Será que esse livro está trazendo, de fato, o que aconteceu, como aconteceu? Porque aí entra a história, né? Essa discussão entre memória e história. Memória é o fato vivido, aquilo que aconteceu. História é o fato histórico. Então eu preciso transformar essa memória numa coisa que aconteceu. E aí o que a gente faz? A gente conta essa história como se ela fosse uma linha do tempo. Olha, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Mas a gente sabe que na prática as coisas acontecem assim, ó. Um monte de coisa acontece ao mesmo tempo. Então a história dá um encadeamento, ele organiza o fato histórico. A memória é isso que precisa dizer. Lá no passado aconteceram coisas que hoje se contam de uma forma que talvez, aí falando da relação racial, aquela população negra fala assim: mas peraí, não é assim que eu quero contar. Olha uma informação importante. Quando a gente fala povos indígenas no Brasil, todo mundo sabe do que eu estou falando, certo? Povos indígenas. Tem uma discussão hoje de que esse nome não é um nome que é tão representativo desse grupo, dessa nação, que a gente pode chamar de nação, que está em território brasileiro. Antes dessa, muitas aspas, descoberta do Brasil, existiam povos que aqui estavam. E algumas pesquisas dizem pra gente hoje que eles chamavam essa terra de Pindorama. Então a gente já tem escutado em algumas pesquisas, ao invés de a gente falar povos indígenas, a gente falar povos pindorâmicos ou povos originários. Isso tudo, essa maneira de dizer, é uma disputa. Ou seja, por que hoje a gente conhece como povos indígenas e por que se a gente pesquisar direitinho, a gente está falando de povos pindorâmicos? Ou seja, esse grupo que aqui estava, se eles fossem contar
a sua história, dessa memória que tem que ser mantida, como é que eles contariam? Essa é a discussão da memória. Quem está contando aquilo que é a memória? Quem está dizendo o que é importante de estar no museu, de estar num livro? Então, toda vez que vocês lembrarem de memória agora, vocês pensam assim, mas peraí, quem está contando essa memória aqui? Né? Que elemento é esse aqui dessa memória? Como é que isso se relaciona com a identidade? Né? Que tem aqui o nosso... Como é que eu estou de tempo? Tem mais uns 5 minutos? Eu vou falando aqui, você me corta, Simone. Não sou capaz. Eu vou fazer agora o link. Todo mundo entendeu que é memória, que memória é lembrança, mas é também uma disputa. Aquilo que a gente está decidindo que vai ser contado ou não. Esse é um ponto. Qual é a relação da memória com a identidade? Ali na exposição, vocês vão assistir, vocês vão ver, né? Não, vocês claro, vão ver a exposição. estão aqui para isso, né? Eu entrei lá para ver antes para conseguir adequar a minha fala, né, de acordo com o que está lá. E aí tem muita coisa linda nessa exposição. Essa é uma exposição que fala de memória negra. Qual é a relação da memória com a identidade? Aí é um pouco mais complexo, eu vou precisar da atenção de vocês. Primeiro, eu queria que vocês me dissessem o que é a identidade. Não tem certo e errado, tá? É a nossa visão do que é. Que comprova? Comprova o que está ali. Comprova o que está ali. Tipo o documento que a gente tem de identidade, que comprova que a gente é a gente. Certo? Vitor falou alguma coisa? É o que mostra que você? O que mostra seus dados. Ou seja, quem você é. Muito bom. Temos mais alguma visão do que é a identidade? Oi? Para te identificar. Nossa, vocês são maravilhosos. Pode ser estilo? Sim, pode ser estilo. Vocês trouxeram elementos aqui importantíssimos, que é, o que é a identidade? É isso que nos identifica, certo? Aí a gente tem para nos identificar um documento, a gente tem para nos identificar um estilo. Qual é o estilo da Karine? Qual é o estilo da Simone? Isso é uma marca, isso é parte da nossa identidade. Quando a gente está falando de identidade coletiva, ou seja, o que nós somos enquanto povo, enquanto nação brasileira, aí é um pouco mais complexo, o que nós somos enquanto pessoas negras no Brasil. Muitas vezes a gente acha que a identidade, em especial para nós pessoas negras, né, quando a gente fala de relações raciais, a gente diz assim, essa pessoa é negra porque eu olho para ela e vejo que a cor da pele dela é escura ou que ela tem traços que tem a ver com a identidade negra. Isso é verdade? Sim. Mas mais uma vez eu vou trazer mais um elemento político aqui para a gente falar de identidade, assim como eu trouxe da memória. Essa identidade, isso que a gente está pensando enquanto indivíduos, não é só aquilo que a gente vê, né? A gente vê a nossa cor da pele, nossos traços, a gente se identifica. Para além do que a gente vê, o que mais tem que a gente pode se identificar com um grupo de pessoas negras no Brasil, com uma população negra? Aí é que entra a relação entre memória e identidade. O primeiro livro que eu li sobre relações raciais, eu tinha 19 anos, eu já não estava tão jovem assim. E foi uma pessoa aqui de Macaé, a gente estava num grupo de discussão, aí a pessoa me veio com um livro. O livro chama, eu falo desse livro toda vez que eu estou em lugares públicos, porque ele realmente é um livro importante pra gente. O nome desse livro é Tornar-se Negro. É da Neuza Souza Santos, ou Neuza Santos Souza, eu nunca lembro o sobrenome dela. Ela foi uma brasileira, uma mulher negra, ela foi psicanalista, e ela discutiu no conteúdo desse livro o que era o tornar-se negro. Qual era o conteúdo desse livro? O que ela estava dizendo pra gente? Aí a gente vai dizer assim, Karine, tornar-se negro? Mas quando a gente nasce, a gente estava discutindo identidade, certo? Que vocês falaram que é um estilo, que é aquilo que nos identifica. Aí vocês vão perguntar, mas como é que eu me torno negro se eu já vou nascer negro? Aí é que entra a discussão que eu estou trazendo, que é a categoria negro, ser uma pessoa negra no Brasil, é um debate político também. O que isso quer dizer? Falamos de memória. A Neuza Santos, ela vai dizer assim no livro dela uma coisa que é muito importante para a gente perceber nossa história e quem nós somos. Ela vai dizer, a primeira violência do racismo, ou seja, as pessoas negras passam e sofrem racismo na sociedade brasileira de diversas maneiras. E ela vai dizer que a primeira violência do racismo é você nascer numa sociedade que não te dá a possibilidade de se identificar com o que você é. Ficou confuso? Vamos lá.
A gente está falando de memória, certo? Os elementos da memória. Então eu vou lá, eu nasci, eu sou uma pessoa negra, e essa sociedade que eu estou vivendo, essa sociedade que eu estou estando ali como indivíduo, cidadão, vai me dando elementos que não tem nada a ver com a minha identidade negra. O que isso significa? Quando a gente fala assim, o que é bonito? Aí geralmente o que é definido como bonito tem traços que não tem nada a ver com o que se parece com uma pessoa negra. Geralmente a gente acha, vou generalizar aqui, mas geralmente a sociedade olha e vai dizer assim, bonito é o que é meigo, é o que é fofo, e geralmente é o que é branco, é o que tem cabelo liso. A discussão de cabelo para nós mulheres negras e para os homens negros também é fundamental para a gente falar sobre isso. Eu lembro que quando eu tinha a idade de vocês, e aí eu vou, cada um faz o que quiser no próprio cabelo, esse é o primeiro ponto. Segundo na idade de vocês era muito comum que nós, meninas negras, da minha geração, era impossível a gente ter os cabelos cacheados como eu estou vendo aqui hoje. A grande maioria das mulheres da minha geração alisavam o cabelo porque diziam que aquilo era feio. As propagandas da televisão apareciam assim, cabelo crespo tem solução. Eu peguei essa fase aí. Então, quer dizer, eu nasci nessa sociedade, e aí eu abro a TV, e a TV está me dizendo que o meu cabelo é um problema, e que ele está me vendendo uma solução para o meu cabelo. Cabelo tem a ver com um elemento da nossa identidade. Então, o que a Neuza está dizendo é que o indivíduo negro, ele precisa passar por um processo de tornar-se negro, porque ele entra numa sociedade que vai eliminando a possibilidade dele de se identificar com o que ele é. Porque se eu estou num lugar e diz assim, esse cabelo não pode, essa roupa não pode, essa forma de falar não pode, esse culto religioso não pode. Mas peraí, mas isso tudo que está dizendo que não pode é o que eu sou. Então como é que eu vou ser uma pessoa negra se eu não posso ter meu cabelo, se eu não posso cultuar a minha cultura, se eu não posso, a gente hoje vai comer, a Bel já foi, né? Está lá preparando. Está preparando a comida, a gente hoje vai trazer elementos da alimentação que tem uma base negra, que tem uma história negra. Então como é que eu vou ser uma pessoa nessa sociedade que está me dizendo que eu não deveria ser quem eu sou? Olha que confusão. Então, por que é importante a gente ter espaços como esse para falar de memória e de identidade? Porque a nossa identidade negra, ela vai sendo construída à medida que eu sei quem eu sou. Se eu olho para o meu cabelo e falo, caraca, muito bonito. E eu lembro que há um tempo atrás, aí um parênteses aqui, eu trabalhava num outro lugar e a gente ia às escolas, tinha um projeto que a gente ia às escolas fazer o Câmara Juvenil. Isso foi em 2017, mais ou menos. E eu acompanhava, ia às escolas de ensino fundamental, segundo segmento. E aí foi muito legal para mim ver que naquele momento várias meninas negras já estavam deixando seus cabelos naturais porque achavam bonito. É claro, voltando, cada um faz o que quiser com o próprio cabelo. Eu sou essa pessoa que de vez em quando eu raspo, eu falo, cansei de ter cabelo, já tá chegando a hora. De tempos em tempos eu falo, eu cansei, gente, de ter cabelo, aí eu raspo o cabelo. Então é isso, cada um faz o que quiser. Mas a gente tem que pensar se isso que a gente está fazendo com a nossa imagem é porque a gente quer ou porque alguém está dizendo que isso é feio. Então como é que eu posso nascer numa sociedade que diz que ser quem eu sou não deveria ser? Então essa exposição ela é muito importante e ela é muito potente porque ela traz dois elementos muito importantes, a memória e a identidade que se relacionam. Então a gente começou aqui falando que a memória é política, o que vai ser lembrado é político. Então é preciso, como disse Pierre Nora no começo aqui da fala, consagrar os lugares da memória para que eu nasça numa sociedade que eu olhe para quem eu sou e eu veja possibilidade de me identificar com aquilo que eu sou, com a minha história. Quer ver uma coisa importante para falar de identidade? Árvore genealógica. Sabe o que é? É todos os seus antepassados. Maravilhoso. É isso, você constrói. Eu construí minha árvore genealógica quando eu estava na graduação, na disciplina de antropologia. O professor falou assim, cada um de vocês vai construir sua árvore. Eu falei, caramba, eu nunca parei para fazer isso. Eu só sabia até o meu avô, meus avós, maternos e paternos. Dali eu não sabia mais nada. Então eu fui nos mais velhos da família, eu fui lá dizendo assim, gente, quem veio antes? Aí uma confusão, ninguém lembrava direito. E aí eu consegui chegar até meus bisavós e construir a minha árvore genealógica.
era um dever de casa da faculdade, era um negócio que a gente tinha que levar para ganhar ponto na faculdade. E eu lembro que eu fiquei assim, muito apaixonada por construir a minha árvore genealógica. Mas também, na pesquisa, cheguei num ponto importante. A gente está falando aqui de que a gente precisa se identificar. Como é que eu me identifico sem saber quem veio antes? Se vocês aqui, ou pessoas negras no Brasil, tentarem construir a sua árvore genealógica, chega uma hora que você não consegue mais. Você chega ao seu tataravô, talvez, se você tiver essa memória na família, e depois você não consegue mais subir, você não sabe quem veio antes. O que isso significa? Que nos foi tirado a possibilidade de saber quem são os nossos antepassados. A gente vem de um processo escravocrata no Brasil, que vai misturando etnias, pessoas negras que vieram forçadas, né, foram trazidas em trabalho compulsório. Chegou aqui, as etnias se misturaram, as línguas se misturaram, e nós não sabemos quem são os nossos tataravô. Não temos a possibilidade de saber sobre isso. Eu voltei agora um pouco de um tempo fora, que eu fui estudar, e lá fora é muito comum que se tenha árvore genealógica. Eu conheci pessoas que sabiam muito, e quando eles tinham um álbum de fotos, quando nascia alguém novo, já colava a fotinha no álbum. Então eles tinham uma memória da família muito grande, e essa memória é importante para a identidade também. Então, a gente tem no Brasil um monte de processos que nos impediram de olhar para a gente enquanto indivíduos, de olhar para a gente enquanto povo. Então é importante que a gente tenha uma exposição como essa, que está sendo promovida, que vai ficar aqui até o final até mês que vem, 14 de novembro. Então vocês podem convidar os familiares de vocês, vocês podem convidar os amigos de vocês para ver a exposição. É uma exposição que retrata diferentes olhares sobre a relação racial, sobre ser negro no Brasil. É o que está posto aí pra gente nessa exposição. Então é importante que vocês olhem para essa exposição, lembrando, sei que eu falei muita coisa, que às vezes é difícil lembrar, mas lembrando dessas coisas, desses elementos que eu trouxe. Memória política e identidade também. A gente precisa entender o que vai ser lembrado. Então, diante disso, eu queria que a partir de hoje, toda vez que vocês forem num museu, forem num espaço que está trazendo uma discussão sobre memória e história, vocês percebessem qual é a história que está sendo contada. Será que não está faltando uma parte da história negra no Brasil? Isso a gente tem que se perguntar quando a gente está num lugar como esse. Então, meu objetivo aqui hoje era trazer mais elementos para vocês olharem essa exposição de uma maneira mais profunda, entendendo que é muito importante falar sobre isso, porque a gente não tem os lugares da memória negra consagrados no Brasil. A gente vai ver a memória negra de uma maneira, tá na religião, tá nos movimentos sociais, é a gente que vai trazendo isso, mas a gente tem que lembrar, não pode esquecer, a gente tem que lembrar, porque a memória oficial desse país não está contando a história negra como deveria. Então, por isso que é importante a gente olhar para essa exposição, e é importante a gente também se perguntar, quem está contando isso aqui? Tá? A partir de hoje, plantar essa sementinha na cabeça de vocês, para que a gente se pergunte sobre isso. O meu tempo acabou. Quer abrir para perguntas? Uma salva de palmas, né? Você tem para pergunta ainda? Tem um tempinho para perguntas. Então, estou à disposição. Pode ser pergunta, pode ser assim, tia, lembrei de uma coisa durante a minha fala. Aí vocês podem falar, não precisa ser só pergunta não. Podem ser colocações. Alguém? Sem timidez? Eu vi algumas crianças reproduzindo alguns sinais de Libras. E aí eu queria que o Flávio falasse, acho que todo mundo aqui se interessou. Flávio, você acha que é interessante as pessoas aprenderem Libras? Sim, acho sim. Muito importante para que... Ele fala... É importante sim, para que aconteça uma inclusão verdadeira em relação aos surdos brasileiros também. Tá? Em relação à língua, principalmente, que esse é o sinal, ela é uma língua. Assim como ela falou aqui anteriormente, é uma língua de uma minoria no Brasil, que são os surdos. Surdos é esse sinal aqui. Ao deparar com o surdo,
não é necessário que vocês fiquem gritando, que ele não vai entender nada, ele não escuta. Ele se comunica através da língua de sinais, que é a Libras. Então como é que ele vai saber que ele tem que fazer isso? Ah, essa é uma boa pergunta. Onde que pode aprender Libras? Ele fica achando que eu não falava, é isso? É igual se você encontrar na rua do surdo, ou na escola. Tentar se comunicar. Oi, tudo bem? Já é o início. Flávio, você pode ensinar para eles como falar memória e identidade em Libras? São dois sinais em língua de sinais. A gente fala, em vez de palavras em português, a gente fala sinais. Que é essa configuração aqui, a gente colocando na têmpora da cabeça. Memória. Identidade é esta configuração aqui. Ao contrário, essa parte do lixo. Identidade. Então, memória e identidade. Vamos fazer todo mundo junto? Memória e identidade.